Olá, caros amigos, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o Café das 10, aquele programa de terça-feira que a gente conversa com os nossos colegas de recursos humanos sobre assuntos da área. Hoje, novamente, eu vou conversar com a Priscila Furlan sobre um assessment, um teste bastante famoso, muito usado, o DISC. Tudo bem, Priscila? Bom dia, Edu, tudo bem? Bom Muito dia. obrigada pelo convite mais uma vez. Outro assunto que me encanta bastante, acho que nesses 26 anos de carreira em RH, o DISC foi uma das ferramentas que mais me ajudou, que mais me apoiou nos processos de desenvolvimento, no processo de autoconhecimento. Então, é um prazer estar aqui de volta com vocês. O prazer é nosso. O DISC é um teste, né? Um teste de perfil comportamental bastante utilizado. Acho que é um dos testes mais usados no mundo, tanto para processo seletivo, quanto eventualmente para qualquer tipo de programa de desenvolvimento, né, Pri? Com certeza, Edu, com certeza. Muito bom. Pri, para a gente começar já no nosso assunto, conta um pouquinho de como surgiram as teorias de perfil comportamental. Bom, Edu, praticamente desde que o mundo é mundo, o comportamento humano sempre foi um assunto de interesse, né? Então, a gente sempre procurou formas de agrupar as pessoas por características em comum, entender melhor as dinâmicas de funcionamento, né, do comportamento, aquele pedacinho que vem com a gente no nosso DNA e mais o pedação que a gente vai adquirindo, né, e vai desenvolvendo através das nossas interações. Então, o primeiro grupo que a gente tem notícias, né, que falou sobre perfis comportamentais foram os gregos, né, há mais de 500 anos antes de Cristo. Então, falar de perfil comportamental, né, falar dessa história é fazer uma verdadeira viagem no tempo de mais de 2.500 anos, né? Para os gregos, existiam quatro grandes influenciadores do nosso comportamento, que eram os quatro elementos, né? Então, eles classificavam, né, pessoas regidas pelo fogo, que eram mais dinâmicas, mais enérgicas, né, mais realizadoras, pessoas regidas pela água, que tinham mais flexibilidade, habilidades de influência, de comunicação, pessoas regidas pelo elemento terra, né, que tinham uma necessidade maior de segurança, de previsibilidade, e pessoas regidas pelo elemento ar, que não havia limite, né, para a quantidade de questionamentos e de análises que essas pessoas podiam fazer. Ao longo dos séculos, essa teoria ela foi se aperfeiçoando, né? Depois veio Hipócrates, o pai da medicina, que associou essa teoria dos elementos aos nossos os nossos fluidos corporais, né? Então, ele fez um trabalho muito bacana, né? Classificando lá quem é o colérico, né? Que tem o excesso da bilis branca, quem é o sanguíneo, né? Regido pelo sangue, então, alto nível de emoção, alto nível de energia. Quem é o fleumático, né, que é regido pela fleuma, né, pela produção desse fluido, e aí tinha um perfil mais contido, né, com mais sentimento e menos energia. E aí, por último, o melancólico, né, que era regido pela produção da bilis negra. Então, tinha um perfil com baixo nível de energia, baixo nível de sentimento e de emoção. E por aí foi indo, né? Do mais de 250 anos, né? 25 séculos aí de produção de conteúdo. A gente tem Jung, né? Com os tipos psicológicos. A gente tem o Adkins com a teoria dos pontos de vista. Todas essas quadrilogias que a gente conhece, elas começaram lá 2.500 anos atrás. E como que o DISC surgiu, a metodologia surgiu, que para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo, é uma metodologia que ela ainda vem se desenvolvendo, né? Sim. Sempre tem um ponto novo, sempre tem algo novo. Mas como que essa história ela foi consolidada na teoria DISC? O DISC, ele foi criado por um cara genial, William Moulton Marston, né, lá no final dos anos 20. Ele publicou um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais, e nesse livro ele descrevia a teoria DISC. O DISC, ele é uma representação da normalidade, né? Então, esse é o primeiro cuidado que a gente precisa tomar. Ele não é muito efetivo nos casos de patologias, né? De síndromes. Então, ele é um estudo da normalidade, como nós atuamos em situações normais de temperatura e pressão.
E o Marston era um cara fascinante, né? Ele foi muito mais conhecido no passado por outras criações, como a Mulher Maravilha, o polígrafo, que a gente conhece como detector de mentiras, mas na verdade era uma busca do Marston pela verdade, ele era um intenso buscador, né, da verdade. E aí, nesse livro, ele apresentou a teoria DISC, analisando os 4 fatores que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Ele publicou a teoria, ele explicou, né, o funcionamento dos 4 fatores através desse livro, e óbvio, né, ao longo dos anos, o DISC foi ganhando a tecnologia, os algoritmos, a produção dos relatórios, a análise dos fatores, ela é muito rápida, né? A partir do momento que um profissional responde o assessment, 5 minutos depois eu já consigo ter um relatório aí super complexo, profundo, com mais de 20 páginas de análise, né? Então a tecnologia andou aí de braços dados e transformou de fato o DISC num dos assessments mais utilizados no mundo. Muito bom. Quais são os fatores do DISC, Priscila, e o que eles medem? Legal. O DISC, ele é composto por 4 fatores. Todos nós temos e somos uma combinação única desses 4 fatores, e eles são a dominância, que tem a ver com o nosso nível, né, de busca de resultado, de energia, de autoridade, de firmeza, de objetividade, de pragmatismo. A gente tem a influência, que está relacionada às nossas habilidades de comunicação, como a gente se envolve com as pessoas, né? Habilidade de relacionamento, de motivar, de influenciar. A gente tem também a estabilidade, que é a nossa necessidade de segurança, de previsibilidade, aquele desejo de não ter tantas mudanças, de não ter tantos tumultos, né, acontecendo no dia a dia. E a gente tem a conformidade, que é o último fator, que está super relacionada com a nossa capacidade analítica, né? O quanto nós somos precisos, exatos, perfeccionistas. Então, esses são os 4 fatores. E lembrando sempre, Edu, que cada um de nós é uma combinação única desses fatores, em intensidades diferentes. Muito bom. E aproveitando essa tua resposta, uma pergunta bastante comum. Eu também sou certificado pelo DISC, né, na metodologia. Poxa, Edu, existe melhor ou pior perfil do DISC? Sempre aparece isso. Muito essa pergunta, muito. Não existe, gente, melhor perfil e nem pior perfil. O que existe é um perfil mais adequado ou menos adequado para uma determinada circunstância, né? Então, não adianta rotular, não adianta criticar a essência de cada perfil, porque, de fato, não existe melhor e nem pior resultado. O que vai existir é um resultado mais adaptado ou menos adaptado. Geralmente, as pessoas me fazem essa pergunta em processos seletivos. Acho que a ansiedade é maior ao longo do processo seletivo. Ah, mas aí eu posso ser eliminado por conta do meu perfil? A minha recomendação é sempre responda com sinceridade, né? Quanto mais honesta for a sua resposta, sem projeção, né? Sem disfarce, mais você vai se surpreender positivamente com o resultado. É isso mesmo, Pri. E assim, Pri, além de ser usado para a gente entender o perfil de candidatos em processos seletivos, aonde mais que o DISC pode ser usado? Edu, o que mais me encantou sempre no DISC é que, sobre todas as coisas, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Aqui na Aquarela, o autoconhecimento ele está no topo de todos os nossos trabalhos, né? Tudo começa pelo autoconhecimento. Então, acho que essa é a primeira grande aplicação que a gente faz. Então, promover esse momento não é só uma entrega de relatório. Geralmente, a gente coloca junto, né, dessa experiência, uma devolutiva, entre 1h30 e 2 horas. Então, o primeiro grande benefício, a primeira grande aplicação é o autoconhecimento. Depois, óbvio, todos os desdobramentos dentro da área de RH, né? Então, a gente pode usar isso para recrutamento e seleção, a gente pode usar isso para programas de desenvolvimento gerencial, jovens talentos, a aplicação que você quiser. Ele é muito usado também em movimentos de programa de liderança, né? Então, acho que
faz todo sentido, né? Sempre começar com essa questão do autoconhecimento, óbvio, desenho de carreira, promoção, movimentos laterais, movimentos horizontais. Então, a gente sempre encontra uma aplicação dentro da área de recursos humanos para o DISC. Muito bom. Outra pergunta que é super comum, Pri, é se o perfil do DISC ele muda ao longo do tempo. Muda ou não muda? Então, a gente pode olhar essa pergunta sob duas perspectivas. Geralmente, num movimento DISC, a gente tem um perfil que é estrutural, que é aquele mais próximo da nossa preferência comportamental, da nossa essência. Esse é um pouco mais desafiador de mudar, né? Ele é muito a radiografia assim, da nossa realidade. E a gente tem um perfil que é o perfil adaptado. O perfil adaptado, ele depende do nosso olhar, né, da nossa percepção sobre os diversos ambientes em que a gente atua, as diversas circunstâncias da vida. Então, eu diria para vocês que é muito mais fácil que o perfil adaptado vá mudando bastante ao longo do tempo, porque mudou o cenário, a minha percepção muda, aquilo que eu acredito que um relacionamento, que uma organização espera de mim, pode mudar. Então, o meu perfil adaptado, ele é mais flexível. O estrutural, ele pode mudar através de ações de grande impacto, né? Algum choque, um trauma, um luto, mas mesmo assim ele tende a permanecer mais estável ao longo da vida. Entendi. Pri, existe algum tipo ou situações atípicas num teste DISC? Existe, Edu. Por isso que eu reforço, né, sempre a importância de um movimento de devolutiva. Como profissionais de RH, a gente precisa assumir essa responsabilidade, né? Não é só entregar um relatório cheio de gráficos, cheio de figuras e de informações para a pessoa. As situações atípicas do DISC, geralmente elas giram em torno de compressões, né? Então, eu posso ter uma compressão mais central, em que todos os meus fatores estão muito alinhadinhos e é difícil destacar características específicas. Então, isso é o que a gente chama do perfil comprimido, né? E aí, onde eu valido isso? Eu valido isso na devolutiva. Nem sempre é um problema, nem sempre é algo que eu preciso me preocupar, mas eu só consigo essa validação na devolutiva. Às vezes pode aparecer um perfil comprimido num perfil adaptado, pode ser uma pessoa recém-chegada na organização que ainda está rastreando o ambiente, ainda está fazendo a sua leitura, né? E aí a gente tem a compressão superior, que é o que a gente chama de overshift. O overshift ele pode acontecer quando você tem uma necessidade muito grande de viver como um herói, né? Então, ou eu virei um arrimo de família, ou eu tô com todo esse peso, né? E essa responsabilidade de ser tudo para todo mundo o tempo todo, e aí o meu perfil ele sobe, ele se comprime nessa região superior, e também é difícil dizer que todas as características são extremamente fortes, né, do seu perfil. E a situação contrária também acontece, que é o undershift, é quando os fatores estão todos comprimidinhos na região de baixo, né, abaixo dos 50%. O undershift, ele pode simbolizar um sentimento de estou perdido, estou deprimido. E aí lembra que eu falei para vocês, o DISC, ele é sempre uma leitura das situações normais, né? Então, todo caso, né, de alguma questão psicológica, alguma questão emocional, ela vai interferir no resultado. Então, a gente pode encontrar esses perfis atípicos. E, de novo, a importância das devolutivas. É na devolutiva que a gente confirma, de fato, aquele resultado. Se não houve projeção, se não houve disfarce, é muito importante ter esse momento com o candidato, com o profissional que está em desenvolvimento, ou com aquele que buscou você apenas por uma questão de autoconhecimento. Muito bom, Pri. E Pri, para quem deseja se tornar ou utilizar a ferramenta DISC, o que precisa fazer? Bom, você precisa passar por um processo de formação em analista de perfil DISC, todos esses grandes parceiros, né, da tecnologia, eles oferecem essas formações de analista comportamental. Geralmente as formações têm entre 16 e 64 horas, mais ou menos, né?
de conteúdo, fora todo o processo de aplicação das devolutivas, né? Todo o seu processo de estágio, né? Quando você vai de fato experimentar, fazer o processo. Então, busque, né? Caso você tenha interesse em ser um especialista, diz que busque um processo de certificação, tenha um bom parceiro detentor dessa tecnologia e vamos seguir a vida. Muito bom, Pri. Pri, você quer falar mais alguma coisa? Alguma resposta que eu não te perguntei? Edu, eu me coloco aqui à disposição para quem tem interesse em viver esse processo, né? Podem entrar em contato comigo. A gente oferece hoje na Aquarela o assessment, o relatório, né? Então você tem a opção de contratar só o relatório e receber o resultado, e você tem a opção também de viver um momento de devolutiva, que é onde a gente faz de fato todas essas validações. Então eu me coloco aqui à disposição do pessoal, quem quiser fazer esse passeio, né? Essa jornada aí de autoconhecimento, podem contar comigo e com a Aquarela. Muito bom, Pri. Para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo, recomendo. Acho que é uma excelente ferramenta para começar a se descobrir, de autoconhecimento, bastante interessante. Pri, quero agradecer mais uma vez a tua presença, obrigada pelo teu tempo, foi bastante positivo. Edu, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer conversar com você, conversar com o pessoal do Café das 10. Pode continuar contando comigo. Muito bom. Para você que está vendo a gente, obrigado. Até o próximo episódio.